Shalom, Adonai, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Você está no espaço aqui no canal, que é o espaço da oração, Tefilá. E eu quero já pedir para que o Senhor esteja derramando das ricas bênçãos sobre a sua vida neste momento. Meu nome é Elison Martins. Se você não é inscrito neste canal ainda, se você está aqui pela primeira vez, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas eu peço para que você se inscreva neste canal. E você que já é inscrito, dou graças a Deus por você, em saber que você tem acompanhado aqui os conteúdos daquilo que Deus tem posto neste canal. Eu tenho certeza que você, que já é inscrito e inscrita, tem sido muito abençoados por aquilo que vocês têm assistido aqui no canal. Esse canal não é um canal religioso, é um canal que fala do reino de Deus, das boas novas de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e a sua palavra. E aqui, hoje, mais uma vez, eu me ponho a orar com você, por você, bem como, resumindo, nós orarmos juntos. E eu quero aqui de início, já como um pano de fundo, antes de orar, eu sempre peço a Deus para falar no meu espírito algo que você precisa ouvir, ou outra pessoa no qual você possa estar compartilhando. Então, ouça o que Deus tem para a sua vida neste momento. Mas antes de tudo, orar. Acima de tudo, o amor e a obediência. Senhor Supremo Deus e Eterno Pai, aqui eu estou mais uma vez na sua presença, junto com esta pessoa, ó Pai, no qual está tirando um tempo aqui neste canal, querendo receber e ouvir algo de Ti para a vida dela. Eu oro, Senhor, sem cessar. Eu tenho aprendido e recebido, ó Pai querido, com a humildade no meu coração, o poder do Senhor sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu apresento os que o Senhor me deu para cuidar, a minha casa, a minha família. E eu quero também apresentar a Ti, meu Pai, a vida, a casa, tudo que essa pessoa tem, a Ti, Senhor. Eu peço que as Tuas bênçãos, as Suas proteções, Pai querido, o Seu amor, a vida de Jesus, eu peço tudo isso, porque tudo isso é bom para nós, tudo isso é bom para a vida desta pessoa que está comigo aqui, Senhor. Traga alívio, traga refrigério, traga o consolo, mas acima de tudo, nos ensina a olhar para Ti, nos ensina a reconhecer que só existe um só Deus, um só Senhor, um só Pai, que é o Senhor da glória, que zela por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oração, por este início de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, hoje Deus falou no meu espírito que a vida, ela pode ser muito fácil,
mas também a vida pode ser muito difícil. Vou dizer para você por quê. Deus, Ele sempre foi, é e será Deus. Toda a antiga aliança, ela tem uma centralidade. E essa centralidade, ela aponta para Deus. E o povo da antiga aliança, eles precisavam reconhecer de quem é Deus, de quem era Deus. O tema principal da antiga aliança, o foco principal da antiga aliança era reconhecer a Deus. Como que Deus quis mostrar para o povo que o povo precisava ter esse reconhecimento. Deus, Ele precisou fazer muitos sinais. Deus, Ele precisou até mesmo permitir que algumas pessoas sofressem, para que essas pessoas, até mesmo as famílias dessas pessoas, sofressem, para que eles pudessem reconhecer de quem era Deus. Foi difícil, mas tiveram que reconhecer. Para outros, Deus, Ele privilegiou, ou seja, facilitou para algumas pessoas, para que essas pessoas também pudessem reconhecer de quem era Deus. Voltando ao foco, resumindo, eu e você, hoje, precisamos reconhecer de quem é Deus. E muitas das vezes, as pessoas não têm esse reconhecimento, não dá valor para esse reconhecimento, não se importam que precisam reconhecer. Eu estou falando aqui sobre reconhecimento, mas até agora eu não disse para você o que quer dizer reconhecimento. Que palavra é essa? O que significa reconhecimento? Reconhecimento vem de conhecer. Não expliquei nada. Mas quando se fala da pessoa eterna, que é o nosso Deus, você já entende o que é reconhecimento. Reconhecimento é você valorizar, é você honrar, respeitar e, acima de tudo, enxergar com os teus olhos espirituais, sabendo que acima de nós existe alguém que governa tudo, pois Ele está acima de todos. E qual é outra pessoa, senão Deus, que está assentado num trono, governando tudo? Aquele que sabe de tudo, aquele que conhece tudo, aquele que faz tudo. Então, reconhecer aí tudo isso é você saber com temor que existe
um Deus que pode fazer tudo em todos. E da antiga aliança para a nova aliança, não foi diferente. Deus se manifestou em Jesus Cristo, um homem no qual Deus se encarnou. E esse reconhecimento continuou e continua. Jesus em vida mostrou que os homens precisavam reconhecer o Pai através dele. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Hoje Jesus Cristo não está em nós, não está no meio de nós. Mas sim, aos nossos olhos carnais, ele não está. Mas olhando para o lado espiritual, ele está sim. Ele está presente dentro de nós. E eu e você precisamos reconhecer isso. Hoje eu vou orar para que algumas barreiras, algumas cadeias venham ser quebradas em alguém. Pode ser que seja em você, ou pode ser que seja em outra pessoa. É por isso que eu peço para que você se inscreva neste canal, ativa o sino, dê um like e compartilha. O que eu vou dizer aqui, de repente, pode não ser para você, mas eu peço para que você assista e ouça o que Deus tem a dizer para você, bem como Ele já disse para mim e para os membros de minha família. Deus quer quebrar algumas amarras. Deus, Ele quer romper, quer destruir algumas barreiras que no qual tem impedido que alguém reconheça isso. E uma forma de reconhecer que Deus é através do arrependimento. É através do arrependimento. Jesus é o Senhor e Ele quer governar. Quer governar. Eu quero citar aqui bem rápido um personagem da Bíblia que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve as cartas, todas as cartas, todas, sem exceção, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, às cidades, ela tem como ponto principal a vida de Jesus, a supremacia, o poder, a autoridade, a suprema excelência da glória do Pai. Parece que o apóstolo Paulo estava lá na antiga aliança, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Mas o apóstolo Paulo, ele reconhece, tá vendo? Nos dias de Paulo, ele reconhece o poder e a presença de Deus. E aí ele se converte e começa dali por diante a escrever as cartas por reconhecimento. E hoje Deus está dizendo para você: reconheça que eu sou Deus através do arrependimento. Porque eu vou citar um versículo aqui, um texto de Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, há uma chave, a chave principal do capítulo 2. Mas o capítulo 2, ele está atrelado ao capítulo 1, porque o capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa falando da supremacia, do reconhecimento, do poder de Deus, escrevendo a carta aos Efésios.
e no capítulo 2, ele vai fazer um apontamento focando a vida de Jesus. E pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens, para que ninguém se glorie. Não vem de homens, para que ninguém se glorie. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E pela graça sois salvos. Não sei se você já é um remido do Senhor. Não sei se você já é uma remida do Senhor. Remida ou remido é salvo, decidido por Jesus. Mas Deus está dizendo para você, através dessa carta de Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça é favor não merecido. É algo que eu e você não merecíamos receber e ainda estamos recebendo até hoje, que é a vida de Jesus em nós. Isso é reconhecimento. Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido, pelo favor que eu não merecia, eu sou salvo. Salvo em quem? Em Jesus. Você é salvo, você é salva em Jesus. E se você ainda não experimentou essa salvação, hoje é o dia de você experimentar essa salvação, para que muitas coisas na sua vida que estava dando errado passa a dar certo. É por isso que eu disse no início, a vida, ao mesmo tempo, ela é fácil, mas ao mesmo tempo ela se torna difícil. Mas quando você tem Jesus, quando você recebe Jesus pela graça e a salvação vem sobre a sua vida, muitas coisas que eram difíceis vão se tornar fáceis. Podem até mesmo continuarem na dificuldade, mas com Jesus, com esse pela graça sois salvos, Ele vai fazer com que a dificuldade se torne fácil. E isso não é dado por homens, é dado por Deus, é pela fé. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Hebreus 11. É apóstolo Paulo que escreve. E eu quero orar neste momento, como eu já disse, para que cadeias e amarras venham ser quebradas. Na medida que nós orarmos juntos, e eu e você principalmente, reconhecer que Deus é Deus, muitas coisas na sua vida vai mudar a partir de hoje. Então eu peço para que você deixe de fazer um pouco o que você está fazendo e vamos orar, declarando a salvação, declarando o arrependimento genuíno, reconhecendo que Deus é Deus, que Ele governa tudo em nós. Não sobra nada para nós, a não sermos nos curvarmos diante dele e orar. Porque eu sempre digo que a oração é a chave, a oração é a nossa respiração, a oração move o céu. Vamos orar? Você está pronto para orar? Graças a Deus. Deus seja louvado sobre a sua vida.
Deus seja louvado sobre a sua vida. Senhor meu Deus, aqui estamos mais uma vez em oração a Ti, declarando, colocando diante de Ti as nossas necessidades, tudo aquilo que nós não conseguimos, tudo aquilo que ainda não recebemos, tudo aquilo que achamos difícil, nós apresentamos diante de Ti. Mas antes de continuarmos a orar, nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor foi o Deus de Abraão, o Senhor foi o Deus de Isaac, Jacó, o Senhor foi o Deus de Moisés, de Daniel, de Elias, Isaías, Josué, de Caleb, de Davi. O Senhor foi o Deus de todos eles e outros. Muitos deles passaram dificuldades, meu Pai, mas eles reconheceram que o Senhor era Deus, então o Senhor entrou com providência. E é neste momento aqui agora que eu continuo orando por esta vida que está comigo aqui, ó Pai, neste canal. Eu oro para que cadeias na vida dela sejam quebradas. Que há um romper, Pai querido, de algo que tem travado. Rompe, Senhor, quebra, destrua barreiras que no qual tem impedido dessa pessoa a encontrar a salvação que há em Cristo Jesus. Pai querido, mostra para ela que pela graça ela pode ser salva. E essa graça é pela fé, que ainda não pode vir e nem vai vir de homens. É dom do Senhor, é dom de Deus. Dom de Deus é reconhecimento, meu Pai. Então, meu Senhor, eu aqui orando, eu peço libertação sobre a vida dela. Eu peço, entra com libertação sobre a vida dela. Mostra para ela, Senhor, o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. Bem como o seu Filho Jesus já disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Pai, eu declaro a palavra do Senhor em oração sobre a vida desta pessoa. Eu profetizo com os meus lábios, Pai, que esta vida já encontrou a salvação e as portas do céu já se abriram para ela e as bênçãos do céu já está descendo sobre ela, porque ela está reconhecendo que o Senhor é Deus e que as bênçãos que o Senhor tem para ela está em suas mãos e ela pode receber e desfrutar, Senhor, mas se ela se entregar completamente a Ti, meu Pai. Ó, meu Deus, cuida dela, cuida de nós, estabelece o seu governo em nós, estabelece a vida de Cristo em nós. Nós juntos aqui estamos orando, ó Pai, pedindo que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo sobre nós e nos livrar de todo mal, de todo pecado, de toda imundícia, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada para contigo, ó Pai. E esta pessoa que está comigo, pode ser, ó Pai querido, que ela tenha andado em lamas e não consegue sair, meu Pai, mas eu peço para que haja um destrave, haja uma limpeza,
certeza, Senhor, porque a tua palavra diz lá nos Salmos que o Senhor nos tiraria de um tremendal, de um lamaçal, Pai querido, e nos colocaríamos os nossos pés sobre uma rocha, meu Pai. E é isso que eu declaro na vida desta pessoa neste momento, em oração, em nome de Jesus, meu Senhor. Eu oro, Senhor, por libertação, por salvação, e junto eu tenho certeza que a enfermidade é curada quando a salvação e a libertação entra, que o Senhor entra com cura no físico quando há uma decisão genuína por Jesus, que o Senhor prospera na vida secular, na vida financeira, na vida familiar. O Senhor prospera quando a salvação entra. E quando a salvação entra, ó Pai, o diabo, ele parte em retirada, porque ele deixa de governar a vida desta pessoa. Pois quando ela abriu o coração, ela abriu para Jesus entrar. E o coração só tem espaço para uma pessoa, e essa pessoa, ela já decidiu por Jesus. Oh, meu Deus, eu agradeço por esta oração feita neste momento. Eu declaro prosperidade, eu declaro a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu declaro, Senhor, a vida de Jesus como aquele que é o bom pastor. Eu declaro a vida de Jesus na vida desta pessoa, que no qual Jesus diz que ele é a rocha, que ele é o fundamento seguro. Eu declaro a vida de Jesus na vida dela, quando Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu e deu vida. Eu declaro, Senhor, a vida de Jesus na vida dela, quando Jesus disse que ele seria a porta de entrada para o reino dos céus. Ah, meu Deus, tudo isso eu profetizo na vida dela. E eu termino a minha oração profetizando que a partir de hoje a vida dela não vai mudar, já mudou. Eu profetizo, já mudou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço para que você coloque aqui nos comentários: a minha vida já mudou. Coloque aqui nos comentários: a minha vida já mudou, porque Jesus entrou. A minha vida já mudou, porque Jesus entrou. A sua vida já mudou, porque Jesus entrou. Você toma posse dessa oração na sua vida. É uma oração profética, é uma oração de libertação, é uma oração de salvação, é uma oração de prosperidade e de vida nova para você. Você precisa tomar posse. Tomar posse é direito legal. Deus, ele quer ser o centro na sua vida, mas você precisa deixar o seu coração aberto para ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus assim possa estar com você em todos os momentos, tá bom? Yevareha, Erra Adonai, Veishmereha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.